Senhor, irmãos. Graças a Deus. Meus queridos, estou feliz. E dois motivos para essa alegria. Primeiro é saber que Jesus está aqui. É promessa dele: onde estiver dois ou três, aí estou eu no meio deles. Segundo motivo é que eu estou entre amigos. E tudo de bom na vida é ter amigos. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmãos. Eu digo ao pastor Moura, ele se enquadra dentro desse texto. E para completar essa alegria, o pastor Haroldo. Pastor Haroldo é um amigo que Deus me deu. Esse é um presente de Deus para a minha vida. Presente de Deus. Queridos, rogo a Deus toda sorte de bênção para os companheiros que estão à minha retaguarda, aqueles que com certeza terá aqui uma oportunidade para trazer algo da parte de Deus para esse povo. Amém? Trago comigo a saudação do meu pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus, dos ministros da Assembleia de Deus de Mato Grosso, pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Trago comigo a saudação e o abraço da minha esposa, da irmã Edna. Estava previsto para estar comigo, era para sairmos de lá no dia 4, houve um problema e foi necessário mudar as passagens, e dado a esse problema ela não pôde estar. Amém? Mas eu trago comigo a saudação dela, e sempre digo que, apesar de não estar presente, acredito, irmãos, que ela está bem representada por esta aliança, que há 26 anos atrás ela teve coragem de colocar nesse dedo, e aqui está até o dia de hoje, por bondade de Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreve o médico amado, Dr. Lucas, capítulo 7 e o verso 36 a seguir. Capítulo 7, verso 36 a seguir. Cadê a irmã Andréia? Foi arrebatada? Está acompanhando alguém ali, está ocupada, já está voltando. Deus abençoe esse casal, por que não dizer essa família? Eu acredito que Deus tem coisas lindas a realizar através do ministério desse casal. Quem acredita, só para alegrar o coração do pastor, diga amém. Aí, pastor. Capítulo 7, verso 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Podeis assentar na liberdade do Espírito. Meus queridos, o Dr. Lucas é o único dos evangelistas que trazem em particular este episódio. É interessante, por que não dizer importante, sabermos que dentre os 4 evangelistas,
apenas o Dr. Lucas, talvez dado a sua formação acadêmica, se preocupa em trazer as narrativas, os fatos que envolvem toda a biografia de Cristo, de forma em que elas estejam em ordem cronológica. Todos os episódios que o Dr. Lucas narra no Evangelho que traz o seu nome, eles estão em sequência. Partindo deste pensamento ou desta visão, nós encontramos a partir do versículo 1 do capítulo 7, por que não dizer no contexto que antecede esse texto, Jesus havia terminado o Sermão do Monte, e agora no versículo 1, capítulo 7, Dr. Lucas diz: e tendo ele concluído o seu discurso, ele entra em Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é o lugar onde o próprio Cristo escolhe para estabelecer a sede do seu ministério. E a Bíblia nos informa que quando Jesus ele entra em Cafarnaum, um certo centurião, tendo um problema sério dentro da sua casa, haja visto que um dos seus servos, que era paralítico, estava moribundo, ou seja, estava atormentado. Ouvindo ele falar que Jesus estava entrando em Cafarnaum, ele envia mensageiros a Jesus. Agora, é interessante, queridos, entendermos que este capitão, este comandante de 100 homens, não era da linhagem judaica, não era filho de Israel, mas quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava entrando na cidade de Cafarnaum, ele identifica uma oportunidade. O texto, o evangelista não traz com clareza qual foi o testemunho que este capitão ouvira acerca do Messias, acerca de Cristo, mas é certo dizer que os testemunhos que o Nazareno, Jesus, aquele que estava limpando os leprosos, dando vista aos cegos, audição ao surdo, voz ao mudo, Jesus, aquele que estava repreendendo demônios, estava retornando a Cafarnaum. E o centurião, de acordo com o Dr. Lucas, ele envia alguém para levar esta informação ao Senhor. O centurião estava com um problema sério dentro da sua casa, e quando Jesus toma conhecimento deste problema, Jesus de pronto ele resolve ir na casa do centurião para trazer a solução. E Jesus, de acordo com o texto, ele começa a caminhada em direção à casa do centurião, que, sabendo da aproximação de Jesus, ele envia novamente outros para dizer ao Senhor que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Então somente uma palavra e a solução para o seu problema viria à existência. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Quando Jesus entra na história do homem, ele não precisa de muita coisa, apenas uma palavra e as portas se abrem. Apenas uma palavra e o milagre acontece. Apenas uma palavra e o problema é resolvido. Apenas uma palavra e vidas são libertas. Apenas uma palavra e a paz reina no coração do homem. Jesus, ouvindo esta fala do centurião, Jesus vê naquele moço uma fé inigualável, a ponto de Jesus, nesta admiração, dizer que nem mesmo em Israel ele encontrara tamanha fé.
Aí o interessante, queridos, é que Jesus não para em Cafarnaum. Jesus, ele prossegue a viagem. Eu disse que Lucas, ele escreve os fatos dentro de uma sequência cronológica. Os acontecimentos dos fatos, eles se seguem. Jesus não vai na casa do centurião. E agora Jesus inicia uma viagem de 38 quilômetros. Lembrando os senhores que naquele período Jesus não possuía um cavalo, uma mula, uma jumenta, não existia uma bicicleta, não existia uma motocicleta, um veículo. Jesus caminha 38 quilômetros. E quando nós entramos no versículo 11, a Bíblia mostra que com Jesus estavam os seus discípulos e uma grande multidão estava acompanhando o Senhor. Acontece que quando Jesus vai aproximando-se da porta de uma cidade pequena, uma cidadela, um vilarejo, que a Bíblia identifica como Naim, a Bíblia nos mostra que quando Jesus vai se aproximando das portas daquela cidade, ia saindo um cortejo. Aí eu vejo, queridos, um encontro de duas multidões. Eu vejo uma multidão com Jesus, a multidão da vida, se encontrando com uma multidão do cortejo, a multidão da morte. Eu vejo a multidão da desesperança encontrando com a multidão da esperança, a multidão que estava com Jesus. Eu vejo a multidão da alegria, a multidão do gozo, a multidão da paz, a multidão do milagre, a multidão do mestre, a multidão de Jesus se encontrando com a multidão da morte. E de acordo com uma cultura da época, a multidão que estava no cortejo, ela deveria abrir passagem para a multidão da vida, já visto que a vida deve ser celebrada em detrimento à morte. Mas quando Jesus ele se depara com aquela situação, imagino eu que cansado, Jesus havia caminhado 38 quilômetros para chegar a tempo. Aí sabe o que eu vejo, queridos? Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Eu vejo o agir de Deus na vida desta viúva da seguinte forma: o trabalhar de Deus no tempo de Deus, na hora certa, no momento exato. É preciso dizer que o Senhor Deus, o Deus dessa igreja, o Deus que congrega conosco aqui, é aquele Deus que não trabalha dentro do tempo ou da lógica humana. Ele não trabalha dentro do cronos, ele trabalha no kairos. Deus não depende do nosso tempo, do nosso querer. Deus não depende da nossa vontade para fazer algo na nossa vida. Simplesmente ele faz porque ele é Deus. Ele está além do tempo, ele não depende, oh glória, ele simplesmente chega na hora certa, no momento certo, ele caminha por caminho certo, e às vezes Deus caminha até na contramão da lógica humana, simplesmente para dizer a você, oh glória, que o teu tempo chegou, que a tua hora chegou, que o teu momento chegou, oh glória, ele simplesmente, ele entra para fazer a diferença na tua vida. Oh glória! Eu acho interessante o texto, que se Jesus tivesse ido na casa do centurião, talvez Jesus chegaria atrasado para esse cortejo. Talvez se Jesus tivesse parado para dar atenção para aquele capitão que estava com um problema em casa, mas acreditou que uma palavra de Jesus o problema seria resolvido, eu penso que Jesus talvez chegaria atrasado. Existe um adágio aí no mundo que diz, na língua portuguesa, que diz que Deus tarda mas não falha. Existe aí uma verdade, uma mentira. Qual é a mentira? É que Deus tarda. Deus jamais tarda, ele chega no tempo dele, e a verdade é que ele não falha, é verdade, ele não falha. E o tempo de Jesus na vida da cidade de Naim estava acontecendo. Jesus ele vai entrando, e aí o que Jesus escolhe? Jesus escolhe fundir as multidões. Não havia necessidade de abrir passagem para a multidão da vida, para a multidão da alegria, não. Jesus queria mudar a história daquela viúva e daquela cidade. Oh glória! Sabe o que eu acho interessante no texto, queridos? É que Jesus se aproxima de uma mulher que estava levando para fora da cidade o seu único filho. Escute, irmãos, graças a Deus eu não passei por essa dor, mas sepultar um filho é dolorido. Agora imagina comigo sepultar um único filho. E para o desespero desta mulher,
uma situação social e econômica. Apenas o filho era aquele que provia a sua casa. Ela estava, na verdade, levando para sepultar a sua esperança. Ela estava levando para sepultar o seu futuro. Mas aí Jesus chega, e quando Jesus chega, a história muda, irmãos. Eu vou dizer uma verdade: existe muita gente acreditando que vai sepultar os teus sonhos, os projetos e os planos e as promessas que Deus fez na tua vida. Mas eu, como homem de Deus, ministro do Evangelho, eu vou liberar uma palavra profética para o teu coração. Se algum sepultador de sonhos pensou que iria jogar terra sobre os sonhos e os projetos, por que não dizer as promessas que Deus fez na tua vida, ele vai ficar desempregado. Jesus chegou primeiro, querido. Jesus entrou na tua vida, Jesus entrou na tua história, e quando Jesus chega, a história tem que ser reescrita para a glória de Jesus. Oh glória! Oh glória! Sabe o que eu fico imaginando? Que lá no sepulcro, lá no cemitério, o coveiro já estava com a pá na mão, contando a hora para jogar terra nos sonhos e na esperança da irmã viúva de Naim, da cidade de Naim. O que ele não contava é que Jesus chegaria na hora certa e entraria pela porta certa. Oh glória! Ouve, deixa eu profetizar na tua vida: Jesus está chegando, oh glória, pelo caminho certo, e está entrando na porta certa para mudar a sua história. Só quem crê faz assim para eu ver. Oh glória! Oh glória! Olhando para a biografia de Jesus, irmãos, pastor Haroldo, Jesus era perito em deixar coveiro desempregado. Se tinha alguém que era perito em deixar coveiro desempregado, era Jesus. Jesus chegava na festa, irmão, chegava no velório, o velório virava festa. Aquilo que começou com tristeza terminava com júbilo e alegria. Eclesiastes diz que há tempo para chorar e há tempo para sorrir, há tempo para plantear e tempo para saltar. E uma coisa eu vou dizer: quando Jesus chega, aí Eclesiastes diz assim, que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Quando Jesus chega, ele chega para mudar o quadro da situação. Segura, vai. Oh glória! Jesus começa o evangelista Lucas começa o capítulo 7 dizendo que Jesus sai de um culto de ensino. Deixa eu dizer, o ministério de Jesus, a base dele era a Bíblia, era a palavra, era ensino, e era seguido por sinais. Jesus, com uma palavra, resolve o problema, cura a enfermidade e ainda liberta um moço que estava atormentado. Agora Jesus toca em um esquife, Jesus olha para o morto e diz: levanta. Eu penso que alguns que estavam por aí podem até pensar: Jesus está ficando doido. Não, Jesus, gente, é que Jesus é maior do que a morte, Jesus é maior do que o inferno, Jesus é maior do que os demônios, Jesus é maior do que a tristeza, Jesus é maior do que a desesperança, Jesus é maior do que todas as adversidades, Jesus é maior do que todas as coisas. E sabe o que eu admiro em Jesus, irmãos, em todas as admirações incontáveis, é que nesse momento, quando Jesus diz para o moço: levanta, e o moço levanta e começa a conversar, Jesus não vira as costas para ele. Deixa eu dizer, Jesus vai fazer o seguinte: dá licença aqui, meu pastor. Jesus pega na mão daquela criança e entrega na mão dos pais, oh glória, na mão da mãe. Aonde tu quer chegar com isso, pregador? Aquilo que Jesus tem para você, ele não vai mandar recado, não, ele vai entregar na tua mão, oh glória. Não vai ser por e-mail, não vai ser entregue por fax, não, é por Sedex, não, ele vai entregar nas tuas mãos, oh glória. Jesus vai entregar nas tuas mãos, oh glória. Mas não para por aí, irmãos. Quando nós chegamos no capítulo 7, versículo 17, Dr. Lucas diz assim, que a fama de Jesus, olhe para quem está perto de você com todo respeito e diz assim: ó, Jesus era famoso.
A fama de Jesus percorreu por todas as vizinhanças. Todos ouviram dizer que Jesus, com uma palavra em Cafarnaum, levantou um paralítico e repreendeu um espírito perturbador na vida do servo do centurião. Todos ouviram dizer que Jesus olhou para o morto e disse: levanta, e entregou aquele moço vivo nas mãos da sua mãe. Todos ouviram dizer. E eu penso que, de igual modo, um religioso, diga comigo, religioso, também ouviu falar que Jesus ouviu falar de Jesus. E a Bíblia identifica esse homem por nome de Simão. E a Bíblia mostra o grupo religioso, o partido religioso, que ele era dos fariseus. Repita comigo, fariseu. Escute. O fariseu, ele era oportunista. O fariseu nunca perdia uma oportunidade para se aparecer. O fariseu gostava de destaque. Jesus, ele reserva o capítulo 23 de Mateus para denunciar o comportamento dos fariseus. No capítulo 23 de Mateus, nós encontramos ali 8 ais de Jesus direcionado aos fariseus. Jesus, ele diz que os fariseus se preocupavam até com as franjas das suas vestes, se preocupavam com o dízimo do coentro e do cominho. Mas Jesus olha para a multidão de gente, é o seguinte: vocês podem fazer o que eles pregam, mas jamais façam aquilo que eles fazem, porque é vergonhoso. Jesus estava denunciando uma classe de crentes que era só a casca, vivia só de aparência, não tinha essência. Mas Jesus ensina em Mateus que o crente tem que ser, ele tem que ser sal da terra, a essência e a luz do mundo. Você tem que ser crente e parecer crente. Alguém lá fora tem que olhar para você e saber: você é crente, lavado, remido, comprado pelo sangue do Cordeiro. Oh glória! E o fariseu, ele tinha uma característica: gostava de aparecer. Gostava. Quando chegava no templo, queria a primeira posição. Quando ia fazer uma oração, levantava a sua voz para todo mundo ver o fariseu orando. E agora eu vejo no texto o oportunista Simão, o fariseu, uma oportunidade que ele encontra para se aparecer para a comunidade. Como assim? Ele convida um pregador famoso para ir no jantar em sua casa. Acontece que quando Jesus, depois de muita insistência, resolve ir na casa do fariseu, nós percebemos no texto que Jesus é tratado com frieza. Nós percebemos no texto que o fariseu, o Simão, o crente Simão, ele não se preocupa com a etiqueta da boa recepção. Acontece que nos tempos bíblicos era comum, era etiqueta, era normal. Quando você convidasse alguém para a tua casa, você deveria enviar um servo seu, um serviçal do lado de fora para lavar os pés. E quando você quisesse honrar esta pessoa, o próprio anfitrião iria para fora da sua casa e lavaria os pés daquele convidado e enxugaria com uma toalha. Já na porta da sua casa, deveria beijar um ósculo, um beijo no seu rosto. Já sentado em sua mesa, em um lugar de destaque, deveria ungir a sua cabeça com óleo, com azeite de oliva. Mas percebemos que Jesus é recebido com frieza. Como assim? Jesus chega, ninguém vai receber Jesus do lado de fora, ninguém lava os pés de Jesus. Jesus para na porta e o dono da casa, Simão, não vem beijar Jesus. Jesus se assenta na mesa em qualquer lugar, porque penso que não reservaram um lugar especial para Jesus. Deixa eu abrir e fechar um lugar, um parênteses aqui para perguntar: você reservou
um lugar especial para Jesus esta noite. Reservou, eu vou dizer com todo respeito, com toda consideração, com todo carinho, com todo temor na alma. Mas deixa eu lhe dizer, se você veio aqui esta noite, porque porque a irmã Eliane, com todo respeito, minha irmã, porque a irmã Eliane, que eu amo muito e gosto muito e acompanho ela desde o ano 2000, porque ela veio aqui, irmão. Tu vai sair daqui vazio, pior do que entrou. Se tu veio aqui porque está vindo aqui um pregador lá do grande templo de Cuiabá para ministrar, tu vai sair daqui pior do que entrou. Mas se tu veio aqui, reservou um lugarzinho especial para Jesus, te prepara. Deus tem uma história nova para a tua vida. Jesus tem algo novo para a tua vida. Só quem crê joga a mão para cima, dá uma rachada de glória, mistura esse glória a Deus com aleluia. Aleluia, aleluia. Escuta, eu penso, observando o texto, pastor Antônio Moura, que Jesus chega no ambiente. Talvez Jesus espera, porque era etiqueta, era comum, era o normal. Jesus espera ser recebido do lado de fora, alguém com uma bacia contendo água para lavar os seus pés. Jesus, percebendo isso, Jesus continua. Segura, Jesus não está nem aí para bajulação de hipócrita fariseu. Não. Jesus não está atrás de agrados de fariseu. Não. Jesus não está atrás de elogios de fariseu. Não. Oh glória. Jesus entra, para na porta. Ninguém veio dar um ósculo no rosto de Jesus. Jesus continua chegando na festa. Jesus procura o lugar, não reservaram. Aí Jesus vai para qualquer lugar. Aqui no Brasil tem um adágio assim, ó, que quem senta na ponta paga a conta. E observe, você estando numa mesa, quem está na ponta, ele é a atenção. Todos estão voltados para ele. Jesus não se assenta na ponta. Jesus talvez se assenta do lado. E há também um adágio que quem senta do lado paga dobrado. E eu vou abrir e fechar um parênteses aqui para dizer aos senhores: lá no Éden, eu e vocês contribuímos, nós adquirimos uma dívida impagável. O salmista diz que o preço da nossa redenção é muito cara, e ninguém havia que pudesse pagar, nem mesmo a prata e o ouro do mundo podia pagar. Mas Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 14, a Paulo diz assim: olha, que Jesus, ele rasga essa promissória, ele rasga esta dívida, e ele crava ela na cruz do Calvário. Oh glória, a tua dívida foi paga, a promissória foi paga, ela foi rasgada. Jesus não se assentou na ponta, assentou-se do lado, mas pagou a tua dívida, pagou a nossa dívida. Jesus pagou um alto preço. Oh glória. Aparentemente a presença de Jesus é ignorada. Como, gente, eu convido alguém e não lhe dou as devidas honras? É isto que acontece. É esse o ambiente que estava. Mas Jesus está tranquilo. Oh glória. Quem tem, irmão. Não precisa ficar batendo em porta de ninguém, pedindo nada para ninguém. Reconheça aquilo que Deus te deu. Deus deu, pronto, e acabou, e ninguém tem nada a ver com isso. Oh glória. Aparentemente o jantar estava mil maravilhas. De acordo com o pensamento de Simão, tudo dentro do planejado. Mas de repente algo inusitado acontece. Eu acho interessante o respeito que o Dr. Lucas tem por essa mulher, e não a identifica. Ele simplesmente diz uma certa mulher que era pecadora. Escute, não era bem-vinda na casa do religioso, mas Jesus estava lá. Jesus, ele vem para quebrar protocolos, irmãos. Oh glória. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma verdade: Jesus é maior do que a religião. Escuta,
algo rompe o silêncio. Aquela senhora, ela entra no ambiente e ela sai procurando alguém, o Nazareno. Eu acho interessante que ela não sai olhando por cima da mesa, ela sai procurando embaixo da mesa. Escute, irmãos, o melhor da festa não estava sobre a mesa, estava sob a mesa. O melhor da festa não estava em cima, estava embaixo, estava nos pés de Jesus. Oh glória! As iguarias estavam sobre, mas o que ela precisava não era do alimento físico, ela precisava de uma transformação de vida, e a transformação ela só encontraria nos pés de Jesus. Você consegue imaginar comigo aquela senhora procurando, as pessoas olhando, se acotovelando, dizendo: quem foi que chamou essa mulher aqui? Ela não é bem-vinda. É sim, Jesus chegou. Quem somos nós, oh glória, para julgar alguém? Quem somos nós? Jesus chegou, oh glória. Nós temos mania de olhar para alguém e dizer: esse fulano era, disseste bem, era. Não é mais, porque Jesus entrou na história dele, Jesus entrou na história dela. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Oh glória, disseste bem, era. A Bíblia nos orienta em Isaías 43, 19 e 18, ou 18 e 19, o profeta dizendo assim: olha, não considereis, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Oh glória, enquanto alguém se preocupa em julgar, Jesus está mudando história, Jesus está mudando vidas, Jesus está mudando ministérios. Aleluia. Era mais ou menos assim. Olha para mim, ó. A mulher procurando o pé de Jesus e o religioso, ó. Olha aí, ó. Quem chegou? Quem essa mulher pensa que é? É uma pecadora na casa de um religioso. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Com toda certeza no coração, é melhor ser um pecador arrependido e convertido nos pés de Jesus do que ser um religioso legalista. Sabe qual é o diferencial, irmãos? É que quando ela chega nos pés de Jesus, pé de Jesus estava sujo, pastor. Não lavaram os pés de Jesus lá. E quando ela chega nos pés de Jesus, ela não aguenta, não segura a voz de choro, oh glória. Ela olha para Jesus, olha para os pés dele e começa a chorar, passa a chorar e vai chorando, chorando. De acordo com uma tradição, irmãos, era necessário pelo menos era comum entre 3 a 5 litros de águas para a cerimônia de lava-pés. Era comum isto, era o usual. A Bíblia não diz quantos litros de lágrimas essa mulher chorou, mas certo é que ela chorou tanto, as lágrimas foram tão abundantes que foi necessário, veja bem, ela soltar o seu cabelo e enxugar os pés de Jesus. Olha só, irmão, de acordo com a cultura no Oriente, soltar o cabelo em público era algo proibido. Por quê? Porque algo é tido como muito íntimo, era algo sensual. Mas ela não está nem aí para a cultura. Uma vez que ela está nos pés de Jesus, não está preocupado com cultura, irmão. Tem tanta gente estreitando o caminho do céu, estão fechando a porta do céu com esse negócio de cultura. Sai com a cultura para lá. Jesus chegou e nos pés de Jesus não tem para cultura, não tem para tradição, não tem para ninguém. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Ela solta o cabelo. Imagina quantos fariseus ficaram murmurando. Fariseu gosta de murmurar, viu?
Fariseu murmura na hora que terminou o culto, fariseu murmura se não tiver oportunidade, fariseu murmura de tudo, ele reclama de tudo, pastor Haroldo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus salva fariseu também. Estou terminando. Ela solta o cabelo e começa a enxugar os pés, passa a enxugar os pés de Jesus. Ela olhando para os pés de Jesus, meu Deus, começa a beijar, e toma-lhe beijo, e lá vai beijo. Meu Deus do céu, Jesus não ganhou beijo no rosto lá fora, e aqui dentro estava ganhando beijo nos pés. Oh, maravilha! Não deram um beijo na testa de Jesus, não deram um beijo no rosto de Jesus, não deram um beijo nas mãos de Jesus, e agora a pecadora está beijando os pés de Jesus. Aparentemente até aí tudo bem. Percebam no texto que Jesus está em silêncio. Até o momento Jesus não diz nada. Perceba no texto, tudo está acontecendo, Jesus está em silêncio. E de repente o anfitrião, o fariseu, começa a arrazoar no seu coração, a pensar, colocar em dúvida, em xeque, uma interrogação no ministério de Jesus, pensando se este fosse profeta. O que ele não sabia é que Jesus é maior do que todos os profetas. Profeta fala aquilo que Deus dá, e Jesus é o próprio Deus. Profeta, ele ouve a voz de Deus. Agora Jesus, ele ouve a voz do coração do homem. Se este fosse profeta, saberia quem e qual. Deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui. Olha a qualidade do fariseu. Conhecia quem era a mulher, sabia as suas práticas. O fariseu conhece tudo para apontar o erro. Agora Jesus, meu irmão, Jesus é diferente. Ele sabe e conhece, mas ele vem para perdoar, ele veio para salvar, ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. Oh glória! Aí ele pensando isso, oh glória, Jesus, ele abre a sua boca dentro da casa do fariseu pela primeira vez. Jesus diz assim: ô Simão, eu tenho uma palavra, eu quero falar algo. Escuta aqui, irmãos, ó. O fariseu gosta de elogio, sim ou não? Sim ou não? O fariseu gosta. Quem sabe o fariseu disse: Jesus vai tomar a palavra e vai elogiar o buffet, vai elogiar a decoração, vai fazer um agradecimento público pelo convite. Não, meus irmãos. Meu Deus. Jesus disse: Simão, eu tenho algo para lhe dizer, moço. Dize, mestre. Um certo credor possuíam 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. E ambos não tendo com que pagar, esse credor resolveu perdoar ambas as dívidas. Eu tenho uma pergunta para lhe dizer, Simão. Dize. Fala, mestre, qual é a pergunta? Qual dentre esses 2 amará mais o seu senhor, o mestre, o credor? Essa é fácil, responde Simão. É lógico que é o que devia mais. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu tenho 44 anos de idade, nascido dentro da igreja, assim, teórico, não de forma teórica falando, né? Mas nascido em um lar cristão, apresentado na igreja quando criança, e estou servindo a Deus até hoje. Mas eu digo uma coisa para vocês: durante toda essa caminhada, por muitas vezes, pastor Antônio, eu observei alguém
que saiu da criminalidade, saiu do mundo das drogas, da prostituição. Alguns até deixaram a macumbaria lá, o baixo espiritismo, deixaram o mundo lá fora, aceitaram a Jesus. Poucos meses depois, Jesus vai lá e batiza com o Espírito Santo, e eu olhando aquilo. Poucos meses depois, estavam pregando cheio de Deus, e eu olhando aquilo. Poucos dias depois, eram consagrados ao santo ministério, e eu olhando aquilo. Era um fariseu dentro da igreja, irmão, só dizendo: mas esse aí, irmão, acontece que o amor dele é maior porque ele devia mais, a dívida dele era maior. Aí eu aprendi com Jesus que quando a dívida é maior, aí o camarada pula, grita, sapateia, balança a cabeça, faz aviãozinho, planta bananeira. Sabe por quê? Porque a dívida dele era maior do que a minha. Jesus chegou na vida dele, Jesus chegou na vida dela, mudou a história. Aleluia! É simples assim. Eu lembro, me parece que foi 2000 que a senhora esteve lá, minha irmã, ou 2000, 2001, algo assim, naquela Hosana, né, explodindo, o Brasil todo cantando, e eu lá, cooperador da igreja, olhando assim, na época, jovem de tudo, o pastor Marcos Feliciano pregando, e eu vendo Deus usar irmã, Hosana, Hosana, e eu no meio ali também, falei: um dia eu vou pregar no lugar que essa irmã vai cantar. Oh glória! Jesus é assim, irmão, não é para a glória dela, mas é para a glória de Jesus. Ele realiza sonhos. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Oh glória! Continua nessa simplicidade que lhe é peculiar, que Deus ainda tem muitas coisas a fazer nesse Brasil afora, através da sua vida, do seu ministério e principalmente da sua voz. Oh glória! Vamos voltar para o texto para terminar. Vamos voltar para o texto para terminar. Jesus, ele não perde tempo. Jesus disse: "Eu julgaste bem". E uma das coisas que o fariseu sabe fazer é julgar, viu? Tá bom? Ele julga você pela aparência. É, meu irmão, o fariseu julga. Aí Jesus disse: ô Simão, eu cheguei na tua casa a teu convite, e você não lavou os meus pés lá fora. Eu parei na tua porta, você não beijou o meu rosto. Eu assentei-me na tua mesa, e você não ungiu a minha cabeça com azeite. Óleo barato, gente. Aí Jesus diz assim: ó, agora esta mulher, desde que ela entrou nesse ambiente, ela não cessa de chorar, não cessa de beijar os meus pés, e para desespero do religioso, ela não veio para o culto de mão vazia, ela trouxe o melhor que possuía em sua casa. Ela trouxe um vaso de alabastro para adorar a Jesus com o melhor. Ó irmão, você trouxe o melhor glória, você trouxe o melhor aleluia, você trouxe a melhor adoração. Oh glória! Queira baixou que narai, aleluia! Adore a Ele com o seu melhor, aleluia! Adore a Ele com o seu melhor. Queridos, de acordo com a história, se eu passar uns minutos aqui, pastor, não puxa meu paletó não. Você sabe que eu sou polícia, né? Você puxar meu paletó, te prendo. Escute, irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim aqui, por favor. Jesus salva a polícia também. Se bem que quando eu entrei na polícia já era crente, né? Mas Jesus salva a polícia também. Escute, olha aqui para mim. O vaso feito de alabastro, essa pedra que é comum na Arábia, uma pedra bastante parecida com o nosso mármore, que não possui a mesma solidez, ela é bem mais frágil. Era utilizado nesses tempos, nos dias de Jesus, para a confecção de vasos pequenos, e dada a sua grande beleza, era contido no seu interior ungüentos, perfumarias de grande valor. De acordo com alguns pensadores, um vaso desse, contendo no seu interior o alabastro, custaria 1 ano de serviço braçal, seriam 365 diárias.
e ela veio com aquele vaso. Esse vaso possuía uma peculiaridade. E qual era? Ele era pequeno, baixinho, gordinho. Ele era pescoçudo. Como assim? Aquele gargalo dele era grande. Mas qual o objetivo disso? É porque, dado ao valor do produto contido no seu interior, ele não poderia ser derramado, deveria ser gotejado. Agora imagina comigo, ela nos pés de Jesus, a pecadora, querendo dar o seu melhor para Jesus, e vai lá, e só na... Irmão, eu penso que chegou o momento que ela disse: não, peraí, eu vou sair do natural, eu vou entrar no sobrenatural. Você é crente pentecostal, vai entender. Eu vou quebrar o protocolo, eu não vou economizar agora. Aí sabe o que ela faz? Ela quebra o vaso. Irmão do céu, quando a mulher quebra o vaso, o cheiro do alabastro espalha-se por aquele ambiente. Aí não tem fariseu que não se sente incomodado. Oh glória, com o seu aleluia, com a sua adoração. Oh, não tem fariseu que não fique incomodado. Você vai voltar para a tua congregação, vai voltar para a tua cidade sabendo que quebrar o vaso nos pés de Jesus incomoda fariseu. Agora, nós não temos nada a ver com fariseu. O nosso negócio é com Jesus de Nazaré. Oh glória, oh glória. O nosso negócio é com Jesus. O negócio é quebrar o vaso. Vim para o culto economizando, glória a Deus, aleluia, e adoração. Fica na tua casa que é melhor. Oh glória. Pregador, mas se eu pular, alguém reclama. Problema é dele, pula, você está na presença de Jesus. E a Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Irmão. Mas se não tem se, irmão. Você está na presença dele, então quebra o protocolo, quebra o vaso. Oh glória, adore a ele com todas as tuas forças. Você pode levantar dessa cadeira, por favor? Oh glória. Eu vou lhe trazer uma informação agora. Meus irmãos, vou lhe trazer uma informação agora. Escute. De acordo com a tradição, pastores, pregadores, missionários, de acordo com a tradição, esse Simão, o fariseu, era pai de Judas, o traidor. Veja bem, esse fariseu tinha um filho alistado no colégio apostólico de Cristo. Tudo para dar certo. Mas quando nós não fazemos aquilo que é para nós fazermos, a consequência é irreparável. Quando deixamos de fazer aquilo que é para nós fazermos, a perca é irreparável. Mas quando fazemos aquilo voluntariamente que não é para nós fazermos, a colheita é grande. Os senhores conseguem encontrar Simão em outra parte na Bíblia? De acordo com alguns pesquisadores, esta mulher se trata de Maria Madalena. Sendo isto verdade, a pesquisa estando certa, vocês verão que a partir de então, Maria Madalena estará presente em todos os momentos do ministério de Jesus. Maria Madalena estava na crucificação.
Maria Madalena, quando Jesus ressuscita, ela está lá, é a primeira a ver Jesus, oh glória. Maria Madalena entrou para a história da igreja, da história do cristianismo, porque um dia, em uma oportunidade, ela resolveu beijar os pés de Jesus, resolveu lavar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com o cabelo. Em uma oportunidade, ela resolveu quebrar o protocolo. Em uma oportunidade, ela resolveu, oh glória, ela resolveu quebrar o alabastro e dar o seu melhor para Jesus. Quem quer quebrar hoje? Quem quer? Quem quer quebrar? Quem quer? Então é você e Jesus agora, crente. É você e Jesus agora. É você e Jesus agora. O melhor lugar na festa é nos pés do mestre.